A história da Terra é uma história de mudanças. Há cerca de 300 milhões de anos atrás, se víssemos o nosso planeta do espaço, seria irreconhecível aos nossos olhos. Naquela época, existia apenas um oceano e um supercontinente chamado Pangeia, que era uma única grande massa de terra. O oceano que banhava este supercontinente era o Pantalássico e era muito maior do que o atual Oceano Pacífico. O lugar onde você está agora nem sempre foi um lugar. Talvez, há milhões de anos atrás, ele poderia ter sido apenas um pedaço de terra, ou um oceano, ou então talvez uma floresta antiga que era repleta de vida estranha. Eventualmente, a massa terrestre de Pangeia foi fragmentada como resultado do calor interno da Terra e da convecção resultante da atenosfera abaixo dela. Sabemos disso graças à paleogeografia, o estudo de como a face física da nossa Terra se transformou ao longo do tempo, e é graças a esse movimento dos continentes que impulsionou muitas das principais revoluções na história da vida, seus avanços, seus retrocessos, suas explosões de vida e suas extinções em massa. A ideia de que os continentes realmente poderiam se mover foi proposta pela primeira vez em 1912 pelo cientista alemão Alfred Wegener. Ele passou anos viajando pelo mundo coletando evidências geológicas e fósseis para argumentar que todos os continentes já foram conectados. Wegener foi o primeiro a propor sobre a ideia da deriva continental, mas ninguém na época acreditou. Até que nas décadas de 1950 e 1960, pesquisadores como Maria Tarp e Bruce Heisen começaram a estudar o fundo do oceano e eles descobriram que havia uma enorme cordilheira passando pelo Atlântico. Depois, mais e mais cadeias dessas montanhas submarinas conhecidas como dorsais meso-oceânicas foram encontradas em todos os oceanos do mundo, e todos eles eram vulcanicamente ativos. E foi daí que surgiu a ideia de como pedaços gigantes de crosta terrestre chamados de placas tectônicas se movem pela superfície. Essa teoria nos explica mais como os continentes se reúnem e depois se separam. Isso mesmo que você ouviu, Wegener estava certo de que ao longo da história do planeta, massas de terra foram se unindo para formar um supercontinente e novamente milhões de anos mais tarde se separaria até as formas atuais que conhecemos. Os supercontinentes começam a se separar quando o manto que está se agitando sobre eles começa a mudar, como em direção, temperatura, intensidade. Esses tipos de mudanças, os geólogos pensam que podem fazer com que as placas que antes estavam juntas gradualmente se separem, e vários lugares que conhecemos hoje foram resultados desses tipos de mudanças. Por exemplo, quando as placas se separaram, elas criaram um grande vale do Rift na Tanzânia, que provavelmente se originou no final do Eoceno. Ou então, quanto mais se separaram, elas podem formar mares estreitos, como é o caso do Mar Vermelho, que veio a ser formado durante o Oligoceno. Eventualmente, essas lacunas se separaram tanto que vieram a formar um novo oceano, que é o caso do Atlântico. Mas todo esse processo é bem longo. Agora, eu sei que você está aqui para conhecer cada estágio dessa mudança, então vamos começar. Bem, talvez você não acredite no que eu vou dizer, mas Pangeia não é o primeiro supercontinente que conhecemos. O primeiro supercontinente que os cientistas têm evidência é chamado de Kenorland, e é a partir daqui que eu vou contar a história geológica da Terra. Em algum momento, pouco mais de 2,5 bilhões de anos atrás, no final do Éon Arqueano, existiu uma crosta continental que compreendia alguma parte da América do Norte, outra parte da África e um pouco da Austrália. A vida na terra de Kenorland era provavelmente unicelular, como fotossintéticos cianobactéria que estavam começando a adicionar oxigênio à atmosfera. Então, milhões de anos depois que Kenorland começou a se separar, surgiu um novo supercontinente. Este foi Nuna ou Colúmbia, que existiu em algum momento entre 2 e 1,5 bilhão de anos atrás, no meio do Éon Proterozoico. E é aqui que encontramos os primeiros fósseis de organismos semelhantes a plantas e algas vermelhas que viveram em um mar raso no que hoje seria locais
como Índia. A parte norte dessa massa terrestre seria a América do Norte e Antártica, enquanto a parte sul estavam os núcleos da América do Sul e da África. Depois que Nuna se separou, os fragmentos de terra voltaram a se juntar novamente e formou o supercontinente Rodinia, o primeiro continente que os geólogos conhecem após Pangeia. Este existiu há 1,2 bilhões de anos atrás e se separou há 900 milhões de anos atrás, quando o mundo mergulhou em um longo período de glaciação. Então, há cerca de 650 milhões de anos atrás, um novo continente surgiu. Este é conhecido como Pannotia. E é aqui que encontramos os primeiros animais no registro fóssil vivendo em águas costeiras nos polos. Primeiro veio a misteriosa fauna ediacariana e depois os animais que marcam a explosão cambriana. Pannotia não tinha animais terrestres, e sabemos disso porque até agora não encontramos nenhum que datam das rochas sedimentares daquela época, mas talvez seu solo foi colonizado por bactérias pioneiras, possivelmente fungos e também algas. Depois que Pannotia se separou cerca de 550 milhões de anos atrás, os continentes estavam tomando uma forma mais identificável. E então chegamos nas eras e períodos mais conhecidos. Há 470 milhões de anos atrás, no período Ordoviciano, as primeiras plantas começaram a viver em terra. Os primeiros fósseis foram descobertos aqui na América do Sul, que naquela época faziam parte de Gondwana. Então, há 420 milhões de anos atrás, no final do período Siluriano, os primeiros milípedes rastejaram pela vegetação em um continente separado ao norte conhecido como Euroamérica. Este tinha partes da América do Norte e Europa. Euroamérica também é onde os primeiros fósseis de insetos foram encontrados. Já no estágio final do Devoniano, há 365 milhões de anos atrás, os primeiros anfíbios deixaram os pântanos para explorar as florestas antigas que mais tarde formariam os depósitos de carvão da Europa e da América do Norte. E os primeiros amniotas, vertebrados que colocam ovos com casca na terra, apareceram há 310 milhões de anos atrás, pouco antes da formação do mais famoso supercontinente. A Pangeia começou a se formar cerca de 300 milhões de anos atrás, no final do Carbonífero, quando Laurásia e Gondwana se colidiram, e como não havia oceanos entre essa massa de terra, os animais eram livres para vagar por toda a Pangeia. O supercontinente agora estava cercado por um único oceano global chamado de Pantalassa. Mas como Pangeia era incrivelmente grande, a umidade do oceano não alcançava seu interior, então possivelmente o centro dessa terra estava inabitável. Já no período Triássico, uma zona de fenda percorrendo a largura do supercontinente começou a abrir um oceano que eventualmente separaria a massa de terra em dois continentes enormes. No Jurássico, à medida que a divisão continuava, Pangeia foi dividida em Gondwana ao sul e Laurásia no norte. O Mar de Tétis e o Oceano Atlântico Norte desenvolveram-se nessa época há 150 milhões de anos atrás. A Antártica, Austrália e Índia continuaram se separando durante o período Jurássico. É no Cretáceo que o Oceano Atlântico se alargou. Então, veio a extinção em massa de dinossauros não aviários há 66 milhões de anos atrás, e foi a vez dos mamíferos entrarem em cena. Começando cerca de 50 milhões de anos atrás, os continentes começaram a se assemelhar um pouco mais com o que conhecemos atualmente. Vivendo em continentes isolados, os mamíferos se diversificaram muito em formas diferentes e estranhas. A Índia cruzou o Equador e colidiu com a Eurásia, erguendo o Himalaia e o Planalto tibetano no processo. Entre 25 e 15 milhões de anos, a colisão entre a placa sul-americana e o oceano deu origem à atividade orogênica, ou seja, a construção de montanhas que produziu a Cordilheira dos Andes. Então, entre 10 e 5 milhões de anos atrás, as pontes de terras entre a Ásia e a América do Norte se formou. Depois, a ponte da América Central, que permitiu que os animais cruzassem para novos ambientes. Então vocês viram que foi um longo processo geológico até a formação dos continentes que conhecemos atualmente. Bem, esse processo não acabou, e conforme as placas continuam a se mover, a posição dos continentes irá evoluir. Os cientistas esperam em que, várias centenas de milhões de anos, os continentes se fundirão novamente em um novo supercontinente como Pangeia.
mas talvez nem eu e você estará lá para ver isso.